Espero que sejam todos muito bem-vindos. É a minha primeira vez que estou a fazer uma live, por isso sejam mesmo todos muito, muito bem-vindos e vamos ver como é que corre. Estão a ouvir bem vocês? Espero que me estejam todos a ouvir bem. Antes de começar, gostava de que todos me ajudassem a compartilhar esta live. É a minha primeira vez e que compartilhassem com as pessoas que estão conectadas com vocês. Agradecia muito também para me incentivarem aqui mais um bocado. Helena, muito bem-vinda. Mari, muito bem-vinda. Mateus, muito bem-vindos. Estou muito feliz por vos ver aqui e vamos ver como corre. Vamos já, se não se importarem, compartilhar aqui no aviãozinho do amor, partilhar com toda a gente que a gente ama. Agradeço que partilhem todos. Espero que tenham partilhado com todos os seres que vocês amam. Bem-vinda, Inês. Então, antes de anunciar o meu convidado, eu queria falar um pouco sobre o objetivo desta live. É dar a conhecer o quanto a nossa respiração é importante e o focarmos na nossa respiração, a conexão, nos pode vir a abrir portas para outros caminhos. E o meu convidado é uma pessoa muito importante para mim, para esta caminhada. No momento da minha vida em que foi menos bom, ele fez-me refletir de que a respiração é muito, muito importante para controlar as nossas emoções e tudo mais. Vou já dar então a entrada ao meu convidado, muito especial, e vou convidá-lo então. Bem-vindos a todos os que estão a entrar. Espero que aceites. Bem-vinda, Ana Cecília Rodrigues, Carla Alexandra, bem-vindas. Mateus. Já te convidei. Estás a ouvir, Mateus? Já te aceitei. É sempre bom ver estas coisas. É sempre bom. Ok. Mateus, voltei-te a enviar convite. Consegues? Olha, é sempre bom ver assim estas coisas. Bem-vinda, Cláudia. Ora, o meu convidado está difícil.
Será que é agora, Mateus? Ok, Mateus vai entrar e sair de novo, porque é sempre bom. Olha, vamos respirar. Está difícil. Já carreguei, Mateus, está difícil. Eu sei, Mateus, que eu estou a clicar no botão azul e ele não está a dar. Por quê? Finalmente! Estava difícil. Às vezes o Instagram ele faz essas coisas, mas agora foi. É Amada, uma consegue? partida. Aí, isso. Que bom! Prazer imenso estar aqui, que alegria estar com você nessa live. Muito honrado pelo convite, de ser o primeiro aqui, de estar junto com você nessa linda história que você está escrevendo. Então, vamos lá. Obrigada. Olha, apresenta-te um pouco. Eu já falei um pouco sobre como tu apareceste na minha vida, mas quem não te conhece, apresenta-te um pouco. Beleza. Vamos só fazer umas 3 respirações antes da gente começar, que é bom para nossa cultura na academia da respiração. A gente sempre começa tudo respirando. Então, quero convidar todo mundo que está aqui. É bem simples, só respirar. Então, você pode, se quiser, inspirar tensionando todo o corpo, levantando os ombros, fecha as mãos, faz uma careta e exala e solta um ah, tá bom? Relaxando bem. Deixa eu deixar isso aqui mais fixozinho. Pronto. Então vamos juntos? Inspira. Tensiona, 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 como se fosse uma mola. E exala, soltando, relaxando. Mais uma vez, inspira, tensiona, 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 tensiona. E solta, relaxa. Última vez, capricha. Inspira, tensiona, 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 tensiona. E solta, relaxa. Muito bem. Sente as sensações. Sente as ondas de relaxamento. E apenas se permite estar totalmente presente nesse aqui agora, bem conectadinho com a sua respiração. Na próxima exalação pode abrir seus olhos. Muito bem. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. Boa Então vamos lá. tarde, bem-vindo todos os que entraram. Que isto está sempre a passar, eu não vejo. Mateus, apresenta-te um pouco. Quem és tu? Então, essa pergunta é sempre ótima, né, da gente responder. Eu sou um outro você, né? Mas eu sou alguém que respirou durante a infância inteira e boa parte da adolescência pela boca, que escutava muito, né? Quando era criança, menino, fecha essa boca. E daí quando percebeu, não, peraí, eu tô com a boca aberta para respirar, então se dane, vou ficar com minha boca aberta aqui
e fui um respirante bocal a vida inteira. Mas, por um lado, isso foi bom, né? Me trouxe alguns prejuízos, mas, por outro lado, me trouxe, desde cedo, essa relação diferenciada, digamos assim, né? Com a respiração. Sempre tive um fascínio por ela. E eu sou um buscador que, com 12 anos de idade, já sabendo que o mundo tem guerra, fome, né? Violência, crianças sofrendo. Quando eu conheci uma história muito bonita de amor e de luta da minha família, por parte de pai, eu comecei a me perguntar qual que é o X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade. E iniciei uma longa jornada, né, nessa busca. Tive uma experiência profissional muito rica, muito rara também. E fui percebendo que o caminho ao autoconhecimento, como já dizia Gandhi, né, não tem como a gente mudar nada fora sem antes a gente mudar dentro. Iniciou essa jornada de autoconhecimento há 15 anos atrás. E daí, depois que eu me formei em gestão pública, fui fazer uma pós-graduação em biopsicologia, encontrei ali uma caixa de ferramentas perfeita para atuar no mundo, mas foi só a partir da pandemia que eu me dei conta que existe o X do X da questão, né? Quando eu começo a focar minha atuação na respiração, percebo a diferença, assim, né? E o poder dela se revelando. Várias pessoas dizendo, né, que foi um divisor de águas na vida delas, que mudanças que elas estavam buscando há muito tempo, respostas que elas estavam buscando há muito tempo, finalmente elas estavam encontrando. E eu me dei conta, né, meu Deus, existe o X do X da questão, que é a respiração, e desde então tenho me dedicado totalmente, né, a disseminar o importante poder da respiração, como biopsicólogo, como pesquisador e treinador de respiração, na Academia da Respiração, como palestrante, enfim, todas as oportunidades possíveis. Eu ainda me lembro do convite que me fizestes para entrar na academia, depois falamos mais à frente sobre isso, mas em que me fizestes pensar se eu realmente respirava corretamente. Eu na altura achei, não é possível, eu sei respirar se eu não estava aqui. Mas fizeste-me refletir e cheguei à conclusão que não respirava corretamente, de maneira alguma. Por isso, para aqueles que não têm a consciência da importância da respiração, o que é que tu sugeres? Bom, a maior parte das pessoas ainda está nesse lugar, né? Impressionante. A gente passa a vida inteira e tem muita gente que não tem essa oportunidade de tomar consciência da respiração, né? Então, o primeiro passo é você tomar consciência, prestar atenção, né, nela. Porque se a gente para pensar, é a coisa mais importante que existe para as nossas vidas, né? Pode não ser a coisa mais importante nas nossas vidas, né? Mas para as nossas vidas, sim, a respiração é a coisa mais importante e preciosa que existe, né? Ela que nos traz o sopro da vida, ela que nos traz essa energia vital. Então é começar a prestar atenção. Como é que está a sua respiração? No seu dia a dia, né? Enquanto você está fazendo as atividades, perceba como está a sua respiração. Quando alguma situação acontece com você, né? Algo que às vezes te tira do sério, observa como está a sua respiração. Né? Só esse processo de trazer consciência para a respiração, e aí, claro, né? E trazendo ela para um lugar mais fluido, acho que a gente vai falar sobre isso aqui, mas só isso de trazer consciência já faz dessa relação que você vai estabelecendo a partir disso com a respiração uma relação mais saudável, né? E te permite, a partir dessa consciência da respiração, começar a trazer mais consciência sobre você mesma, né? Eu costumo dizer que esse caminho de respirar conscientemente, né, de trazer consciência para a respiração, é o caminho mais simples e natural de autoconhecimento. E é custo zero. Custo zero, exato. Antes de mais nada, bem-vindo a todos os que estão a entrar. Se quiserem perguntar alguma coisa a mim ou ao Mateus, sintam-se livres de o fazer. Sim. Mateus, como é que a respiração influencia na nossa saúde mental e física?
E quais os seus benefícios? Podes nos dar algumas sugestões? Tá. Nossa, a gente pode ficar horas falando só sobre isso, né? Eu sei. É, o James Nestor, um grande autor, né, ele ficou 10 anos estudando a ciência da respiração, fez um mergulho bem profundo. E ele, na introdução do livro dele, Respire, ele traz uma conclusão, assim, né? De que o pilar que falta na saúde é a respiração. De que tudo começa nela. Então ele diz que pouco importa sua rotina de exercício, sua dieta, o quão saudáveis seus genes são. Se você não está respirando do jeito certo, né? Se você não está trazendo atenção para a sua respiração, nada disso importa. E de fato é um pilar que falta na saúde, né? A gente percebe aí os conselhos de saúde, geralmente se limitam a isso, né? Cuida da sua alimentação, rotina de exercícios, quando muito falam sobre a qualidade do sono, né? Só que se a gente para pensar, essas necessidades, né, em termos de necessidades humanas, elas todas acabam sendo secundárias, porque a base das necessidades humanas é a respiração. Né? Então, a respiração, eu tenho até uma releitura, né, sobre essa pirâmide aí das necessidades, é respiração, qualidade do sono, hidratação, alimentação, movimento. Né? Então, a gente não vê ninguém falando sobre isso, assim, né, quando se dão esses conselhos de saúde. A respiração, ela tem uma atuação muito profunda, né? Ela é desde micro até macro, né? Dentro do nosso organismo e para fora, para as nossas relações com o mundo à nossa volta, né? Que entra muito a questão da saúde mental. Então, a nível físico, a gente atua na saúde celular, né? Para nós sermos seres saudáveis, nós precisamos de células saudáveis. E para células serem saudáveis, a coisa mais importante para elas é o oxigênio, né? É a coisa mais importante para as células serem saudáveis. E que não é sobre respirar mais. Levar mais oxigênio para as células é justamente sobre respirar menos, né? E respirar da maneira certa, levando esse ar lá para o fundo dos pulmões. Então, observando a nossa saúde num nível mais profundo, né, fisiologicamente falando, a gente vai perceber isso. A gente vai perceber, então, que se as células precisam estar bem oxigenadas, é fundamental também a nossa circulação sanguínea. E também na relação com a circulação sanguínea, a respiração cumpre um papel fundamental. Né? Ela tem uma relação muito direta, muito intrincada, né, com o sistema cardiovascular como um todo. Uma outra coisa importantíssima para a nossa saúde física é a liberação das toxinas e impurezas do nosso organismo. O trabalho de faxina, né? Dessa fábrica que é o nosso organismo, ela é promovida através do sistema linfático, né? O sistema de limpeza do organismo. E desde a década de 70, né? No finalzinho, né? Em 79, com o trabalho do Dr. Jack Shields, a gente já sabe, né? Ele provou isso com linfografia, ou seja, com microcâmeras, é impossível negar. Ele viu isso, né? Ele estava em busca do que é a função que melhor favorece, né? Como que a gente pode melhorar a função do sistema linfático? Ele percebeu que a respiração acelera em 15 vezes, potencializa em 15 vezes o processo de limpeza do organismo, o que torna ela um mecanismo singular. Né? Então, quando a gente vai no nível mais profundo, né, energia, as nossas células, né, que produzem energia, as mitocôndrias que estão lá no interior delas, o elemento mais importante para elas é o oxigênio para a produção de ATP, que é o elemento mais essencial da energia. Né? Então, tudo isso tem a ver com a respiração. Então, se você está se sentindo, por exemplo, cansada, se você está sentindo que não está muito legal, né? Isso tudo passa pela respiração. Não adianta nada ficar tomando mais cafezinho se você não está respirando do jeito certo. Então, isso só para falar a nível físico, né? E aí tem várias situações, né? Como, por exemplo, a falta de ar da Covid, enfisema pulmonar, asma, né? Que são dificuldades que as pessoas têm no nível físico, quando a gente percebe, na realidade, todas elas estão relacionadas com a respiração. Se a gente para observar, existem mais de 200 ocorrências médicas, 200 sintomas, que quando você vai a fundo neles, você percebe que eles são
ou originados ou piorados, né, ou favorecidos esses sintomas por conta de uma respiração que não está adequada. E aí, a nível emocional e mental, a gente pode, né, falar sobre uma série de coisas, né? Ansiedade, depressão, burnout, insônia. Todos esses são problemas que têm muita relação com a respiração. E foi contigo que eu aprendi a controlar a ansiedade, porque eu era péssima, era uma pessoa extremamente ansiosa. Você, Agora, inclusive, lidou muito bem aqui com a situação no início da live, né? Imagina para a Marta de 2 anos atrás, como é que seria esse início dessa live se fosse. péssima. Aliás, dava-me uma dor de barriga que não conseguia mais. Não. Mas tenho-te a dizer que antes de iniciar a live eu fiz uma prática para controlar aqui um bocadinho a ansiedade. Perfeito, muito Sinceramente. bom, muito bom. É isso. Bem-vindos a todos os que têm estado a entrar. Quem quiser fazer perguntas, esteja ao dispor. Aqui a Patrícia Pedroso pergunta: e a respiração noturna, Mateus? Legal. Ela falou também aqui, né, que a alimentação é super importante. E sim, Patrícia, quando eu falo sobre isso, né, não é desprezando nenhuma outra questão que são fundamentais para a nossa saúde. A nossa saúde é importante a gente olhar como um todo, né? Só que a questão é que a ciência como um todo, ela tem negligenciado recorrentemente a respiração, né? Que é justamente o elemento mais importante. Então, sim, a gente cuidar da qualidade do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, que ela seja o mais saudável possível, né? Cuidar de ter uma rotina de exercícios, tudo isso é importante. Agora, não basta se a respiração não estiver presente, né? A respiração noturna, então, geralmente quando a gente respira é naturalmente um pouquinho mais acelerada a respiração de noite, né? Agora, é fundamental que ela se mantenha pelo nariz. Boa parte das pessoas, quando dorme, abre a boca e respira pela boca, né? Ainda mais se dorme cansados. Isso é um fenômeno que acontece com mais da metade da população, a respiração bucal à noite. Então, por exemplo, se você está respirando, se você está acordando com a boca seca, se você está acordando à noite para fazer xixi, né? Se você está acordando cansada, todos esses são sintomas de que você está respirando pela boca enquanto dorme. Uma outra relação é a questão da apneia, né? A apneia obstrutiva do sono. Muitas pessoas têm enfrentado esse problema que, né, faz as pessoas respirarem pela boca. Isso prejudica absurdamente também a qualidade do sono. Então, para evitar a apneia, claro, a posição que você deita, né? É sempre importante você deitar de lado, isso também auxilia muito. Depende muito da condição física, mas é fundamental você manter a boca fechada, porque senão essa apneia, né, e o ronco que vem também, né, quase todos os casos estão associados, né, então eles vão piorando com o tempo. Porque o que acontece é que a respiração bucal, ela gera mais respiração bucal. Muitas pessoas respiram pela boca porque dizem que o nariz está obstruído, né? Só que isso vai deixar o nariz ainda mais obstruído. Então, passar 1/3 das nossas vidas respirando pela boca não é nada legal. E aí tem uma solução muito simples, é uma fitinha, né? Eu já fiz um vídeo aqui no Instagram uma vez mostrando uma fita microporosa, né? Micropore, de 1,2 centímetros, do tamanho assim da espessura mais ou menos do dedinho. Você coloca aqui no meio da boca, né? Então, antes de dormir, pega um pedacinho dessa fita, fecha a boca e coloca ela, já soluciona, né, esse problema e já auxilia que você mantenha a respiração sempre pelo nariz. É bom dormir com o lado esquerdo virado para baixo para liberar mais a narina direita, que ela está muito associada também a esse processo de recuperação da energia do corpo mesmo, né? Então vai te favorecer a acordar com mais disposição e energia. Mateus, voltando aqui ao tema da ansiedade, porque a maioria da população sofre de ansiedade e estresse, qual a técnica que tu recomendas para ajudar ao alívio da ansiedade e do Legal. estresse? Então, antes de falar de uma técnica específica, é bom que as pessoas saibam que mais importante
importante do que técnicas, né? É você começar a estabelecer uma nova relação com a respiração. Né? A gente vê muitos vídeos de técnicas de respiração por aí, e é muito bom que isso, né, esteja se espalhando. Só que uma técnica em si, ela nunca vai ser tão eficaz e poderosa, e vai trazer tanta mudança para a sua vida, quanto mudar a relação que você tem no seu dia a dia com a respiração, né? Que é muito do propósito que a gente tem na academia. Agora, qual que é a grande questão? A princípio, qualquer técnica de respiração que te traz para uma respiração mais lenta e mais suave, né, que ela te traz aí para um fluxo de respiração mais tranquilo, ela vai te auxiliar no momento de ansiedade. Você prestar atenção na sua respiração, por si, já é uma prática anti-ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela atua com a nossa mente, projetando a nossa mente para o futuro. A gente fica criando cenários futuros, imaginando situações que elas nunca vão acontecer, né? Então a gente sai totalmente do aqui e agora, do momento presente. E a respiração, ela sempre é presente. Então, quando você está focado na sua respiração, quando você traz todo o foco da sua atenção na respiração, você automaticamente se coloca de novo no aqui e agora, no momento presente. Bem possivelmente, né, a sua mente vai de novo lá para o futuro. Não, mas e se isso, e se aquilo? E aí pensa na conta que tem para pagar, e aí fica criando cenários, né, gerando medo, ansiedade, preocupação. Você volta a atenção para a sua respiração, né, e traz ela de volta para um lugar mais suave, mais calmo, mais tranquilo. Então, esse exercício é um exercício que vai te trazer, né, para a presença, que é um lugar onde a ansiedade ela não consegue coexistir. Não tem como você estar realmente presente nesse aqui agora e ansioso ao mesmo tempo. Tipo, simplesmente não tem como. Né? A sua mente ela só consegue prestar atenção em uma coisa ao mesmo tempo. E se você está ansiosa, ela está prestando atenção no futuro. Ela está criando situações que não existem, que só existem na sua cabeça. E se você se coloca de novo no presente, você se libera da ansiedade. Né? Então, se você simplesmente, no momento que você percebe que você está sentindo ansiedade, primeira coisa, observa como está a sua respiração, porque tem uma relação direta. Possivelmente, a sua respiração nesse momento vai estar curta, vai estar rápida, né? Vai estar superficial, ela vai estar mais torácica. Então, nesse momento, talvez você esteja respirando pela boca, né? Então, nesse momento, você traz o fluxo da respiração pelo nariz, começa a suavizar, você não precisa encher os seus pulmões, né? Então, vai suavizando esse fluxo da respiração. Prolongar a exalação é algo muito bom, que favorece muito, porque vai ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Então, todas essas são maneiras de vocês se mantendo nesse lugar de mais calma, de mais equilíbrio e de liberação da ansiedade. Alguém falou aqui, eu sou a ansiedade em pessoa. Ana Sofia, quero te dizer que não, viu? É mesmo. Se eu bem Ninguém. conheço, é mesmo. Ansiedade em pessoa. Mas eu tenho uma percepção de que ninguém nasce ansioso, ninguém é ansioso, ansiosa. Né? A gente pode estar num estado ansioso, mas isso não te define. Daí, neurofisiologicamente falando, né, de acordo com todos os estudos da neurociência, é muito importante que você preste atenção também nesse diálogo interno, né, no que você está dizendo para você e que você se desidentifique dessa identidade ansiosa. Né? Esse ser que se considera ansioso, né, olha direito para isso, né, e percebe. Será que isso não é uma identidade que você acabou criando, né, que você acabou se identificando, se atrelando, mas que não faz mais sentido, né? Porque isso tudo é importante também. O trabalho que a gente traz no curso rápido, por exemplo, né, de liberação da ansiedade, a gente fala sobre isso, porque é muito importante também você observar esse diálogo interno. Né? Então, eu Porque a gente acredito. também, estamos a projetar também para o futuro. Daí dar a ansiedade. Sim, exatamente. Então, eu acredito que ninguém nasce ansioso. Eu acredito, hoje a gente teve um aulão na academia, né, Amada, que foi um aulão dedicado às crianças, Foi muito bom. e a gente
eu falei, né, sobre isso, assim, que às vezes tem crianças que são agitadas e tal, mas elas não são ansiosas por natureza. Ninguém é ansioso por natureza, né? E aí é importante também esse trabalho interno de você, né, começar, não, peraí, essa ansiedade não é minha, não. A gente às vezes fala, né, as pessoas falam, eu vejo muita gente falar, minha ansiedade, não, não é sua. Larga a mão dessa ansiedade, desapega dela, né? E aí a melhor ferramenta, gente, eu não conheço melhor ferramenta, né, do que a respiração para te liberar da ansiedade, para que você volte, né, para aqui e agora, porque a respiração, perceba, aliás, é até um exercício legal da gente fazer. Perceba a sua respiração nesse momento. Apenas presta atenção. Inspira, exala. Percebe, ela sempre é presente. Em termos físicos, cada respiração que você dá tem uma composição de bilhões, trilhões de moléculas, que é uma composição única. A sua próxima respiração não vai ser a mesma fisicamente falando, ela é sempre única. Ela sempre acontece no aqui e agora, né? Então, esse exercício, quando você vai e volta para a presença, você naturalmente não está mais no estado ansioso. Tem um ditado popular na Índia que diz que o corpo segue a mente, né? E muitas vezes a gente sente esse estado ansioso, né? A gente começa na mente e começa a sentir no corpo, né? Toda essa ansiedade ela vai se manifestando no corpo. Agora, o corpo segue a mente, mas a mente ela segue a respiração. Portanto, trazendo a respiração à sua consciência, você consegue direcionar o fluxo da sua mente e assim também se acalmar, né, no seu corpo como um todo. Mateus, como é que as pessoas podem incluir a prática de respiração consciente na sua rotina diária? Então, isso é muito legal, né? Algo que a gente pratica muito também, e algo que faz toda a diferença. Então, você, por exemplo, está lavando louça, né? Algo bem simples assim, lavar louça, você pode estar nesse momento prestando atenção na sua respiração, sentindo como ela está, né? Sentindo o ar tocando o seu nariz, né? Então, quando você está, enfim, quando você vai se preparar para dormir, quando você está trabalhando, quando você está lendo um livro, é você começar a trazer a consciência da respiração para os seus hábitos, para o seu dia a dia, para a sua rotina, né? Isso é o mais precioso, é algo simples, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso e a importância disso é porque quando a gente está na nossa rotina sem essa consciência, é muito fácil a gente se deixar levar por uma maré de estresse e de ansiedade, né? Porque essas situações elas impactam diretamente a nossa respiração. Tem até um teste que a gente pode fazer aqui. Quer fazer? Bora! O teste é o teste do limão. Então imagina que você está aí, pega a sua mão dominante e aí imagina que você tem um limão que você mais gosta na sua mão. Sei lá, um siciliano, um Tahiti, não sei quais são os limões que tem em Portugal, né? Aqui no Brasil tem um limão cravo, chama de galego também. Enfim, pensa no limão que você mais gosta e pensa no, se você não gosta, finge que você gosta, tá? E pensa no prato que você mais gosta de um limãozinho. Sei lá, uma salada, um quibe, qualquer coisa. E aí a gente vai espremer esse limão nesse prato, tá? 1, 2, 3, espreme o limão. Vai! Espreme com toda a sua força. Espreme, 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 espreme o limão. Vai com força, até tirar a última gotinha. Agora percebe como está a sua respiração. Percebe como está o seu abdômen. Percebe que o seu corpo inteiro está se engajando, você está fazendo força aqui, mas até o seu abdômen trava, né? Você fica totalmente tensionado. Pode soltar a mão? Então, esse exercício ele nos traz muito claramente essa relação direta que existe entre a respiração e um estado de tensão. Então, a gente está a todo momento lidando com tensões, lidando com situações que elas são desafiadoras. Às vezes a gente abre o WhatsApp e já vem ali uma situação tensa, né, pra gente. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que uma situação de tensão, a primeira coisa que ela faz com a gente o primeiro lugar que ela atinge, digamos assim, é a nossa respiração. Né? A nossa respiração é a primeira a perceber um estado de tensão. E aí, a boa notícia é que essa é uma relação bidirecional. Ou seja,
quando você consegue, né? Quando você traz atenção para a sua respiração, traz ela para um lugar mais lento, suave, gentil, né? Você consegue distensionar toda e qualquer situação. Você consegue se liberar desse estado de tensão e daí lidar de uma outra maneira com as situações que acontecem no seu dia a dia. É fácil? Não. Mas é Nada. simples, é possível e é esse treino diário que a gente faz também, né, na Academia da Respiração, que a gente sabe que não está fácil, né? O mundo que a gente está vivendo está bem desafiador, está bem complexo. Então é muito importante que a gente, né, tenha essa possibilidade da gente treinando, né, isso diariamente, né, e se lembrando de respirar, porque gente, a gente esquece de respirar. Eu esqueço de respirar, tá bom? Também eu. A gente esquece, a gente simplesmente esquece. Por isso que é importante fazer disso um cultivo diário, um hábito diário, assim, né? Para que você Mesmo. possa, de fato, perceber as mudanças acontecerem. Podes partilhar uma experiência pessoal em que a respiração consciente teve um grande impacto positivo na tua vida? Nossa, desde Bom, vamos lá. Na minha infância, eu comecei a ter essa relação com a respiração, né? Então, eu lembro que eu percebia muito minha respiração, né? Porque eu respirava pela boca, então fazia um barulhão. E eu vira e mexe, eu estava prestando atenção na respiração. Só que, como qualquer um de nós, eu, virando adulto, simplesmente me desconectei completamente. Entrei nesse mundo louco. E aí me desconectei bem da respiração, né? E aí, quando eu iniciei, então, a pós-graduação em biopsicologia, que foi há 10 anos atrás, naquela época eu estava trabalhando muito, assim, como servidor público. Eu era assessor da secretária de Estado da mulher aqui do Distrito Federal, aqui do Brasil. E, e eu era muito assim, né, muito exigente comigo mesmo, então trabalhava fim de semana, feriado, todo momento, muito estressado. E aí, naquele momento, eu tive, logo no início da pós-graduação, né, uma das primeiras práticas que a gente tem é uma prática de conexão com a respiração. E aí, nossa, para mim foi algo que me resgatou assim mesmo, né? Porque foi o início do meu processo de reconexão com a respiração. Que a maioria de nós se desconecta completamente dela lá na primeira infância ainda. Né? Então, foi algo que começou a fazer parte da minha vida. E teve, por exemplo, um momento mais à frente, né? Há uns 4, 5 anos depois, eu passei por um processo de depressão muito forte, assim, associado ao trabalho. Né? Nessa época eu já estava na Casa Civil e não fazia muito sentido para mim, né? Eu queria ali estar servindo ao público, não via os resultados do meu trabalho, eu comecei a entrar num processo de crise existencial, assim, né? De depressão muito forte. E o que me salvou, o que me segurou, foram as práticas de conexão com a respiração. Né? Foi isso que realmente me manteve para eu seguir adiante, foi o que me permitiu, né? É, inclusive sair da Casa Civil, né? Que me trouxe coragem para isso. Foi realmente essa conexão com a respiração. Então a diferença dela é imensa, assim, né? Na minha vida. E diariamente, assim, né? É um cultivo diário para mim também. Então, muitas vezes no dia a dia, diante de algum desafio, né? Poder, né? Ter essa conexão, ter essa relação bem estabelecida é algo que faz toda a diferença. Quais os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam ao começar a praticar a respiração consciente e como superá-los? Eu diria que o maior de todos se dá pelo fato de que a respiração ela é um mecanismo, né, um processo que ela está ligada ao nosso sistema nervoso autônomo. Então a maior parte de nós, enfim, temos, né, vivemos a vida inteira deixando a respiração ali no modo automático, né? E por isso também no desafio de respiração e presença, um dos primeiros dias ali é sobre trazer, né, do automático para o manual, do modo automático para o manual. Porque isso é um condicionamento mesmo que a gente tem. A gente simplesmente deixa a respiração nem em segundo plano, né, em 10º plano nas nossas vidas, a gente nem lembra que a gente está respirando. Então, um grande desafio de início é você perceber a sua respiração, você manter essa consciência, você ter esse hábito
de estar a todo momento percebendo como está a sua respiração, né? Esse eu diria que é o maior desafio de todos, porque é justamente a importância de você lembrar de respirar, de você estar respirando conscientemente, né? De você estar trazendo esse protagonismo seu com a sua respiração, que te traz um protagonismo para a sua própria vida, né? Porque, como eu Também digo, o se você... auto-observar-se, não é? O Sim, auto-observar-se é muito exatamente. A importante. respiração é uma chave da autoobservação, né? Eu costumo dizer, é uma moeda de dois lados, né? Então, assim, se você não está consciente da coisa mais importante para a sua vida, que é a sua respiração, por que mais será que você não está tendo consciência? Por que mais importante será que você está negligenciando, que você não está dando a atenção que deveria? E o outro lado dessa história é o seguinte: se você está consciente da coisa mais importante para a sua vida, que ao mesmo tempo é sutil, que trabalha com esse elemento invisível que é o ar, então se você está consciente disso, imagina, para o que mais de importante, para o que mais, né, que é fundamental na sua vida, você vai começar também a estar mais consciente, a estar mais presente, né? Essa é uma chave preciosíssima, assim, porque, por exemplo, nas relações que a gente tem com as pessoas que a gente ama, muitas vezes as famílias, hoje é domingo, por exemplo, né? As famílias se encontram, tem ali momentos juntos e tudo mais, mas é raro notar famílias que estão realmente presentes, que os seus familiares estão presentes uns com os outros, que estão ali se escutando, que estão ali, né, realmente se ouvindo profundamente, que estão se comunicando de um lugar de amor, de serenidade, de presença, né, que não estão olhando para o celular enquanto uma outra pessoa está falando, né? Então, é uma grande chave assim mesmo, né? Que vai começando a alterar, trazer mudanças para a vida como um todo, trazendo muito mais qualidade de vida, né? Te permitindo desfrutar mais melhor mesmo da vida, né? Como Deus intencionou que a gente desfrute. Antes de mais nada, deixa-me dar as boas-vindas a quem tem estado a entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui numa live com o Mateus a falarmos sobre o tema respiração consciente. Mateus, há uma frase tua, o caminho é para dentro. Podes explicar para quem nos está a ouvir o que queres dizer com esta frase? Que o caminho é para dentro, né? Eu acredito profundamente assim nisso, que a gente quer mudanças no mundo, né? A gente está num momento, por exemplo, agora da humanidade, né, bem desafiador. E muitas vezes a gente tem uma tendência a procurar soluções externas, né? E claro, a gente precisa também trabalhar nisso. Agora, é importante que a gente sempre observe, né, que tudo começa realmente assim com a gente, né? Então, como a gente está compartilhando o mesmo tempo e espaço enquanto humanidade, existe uma consciência coletiva, né? E isso, cientificamente, hoje a gente já pode falar bem à vontade sobre isso, né? Não é nada esotérico, que é algo muito prático, né? Muito pragmático no campo mesmo de energia, né? Então, por exemplo, essa situação da guerra nesse momento é bem possível que vocês aqui, aliás, me diz aqui se alguém percebeu, desde que né, essa situação está acontecendo, tem mais de uma dezena de guerras acontecendo no mundo, a maior parte delas a gente nem sabe, né? Mas essa está sendo bem noticiada. Se você percebeu em algum momento alguma situação na sua vida te convidando para a guerra, te convidando para o conflito, né? Alguma situação conflitante começando a acontecer com você e as outras pessoas, né? Se você percebe isso acontecendo, então é bem possível que sim, porque a gente está compartilhando esse tempo e espaço e é uma só consciência humana, né? Então é justamente de fazer a nossa parte, né? De você diante de uma situação que te convida para a guerra, para o conflito com outras pessoas, você escolher não entrar nesse conflito. E aí, a partir disso, você entra num bom combate, né? Que é esse combate dentro de você, essa luta, né? E
essa batalha dentro de você, que não precisa ser pesada, assim, mas que às vezes sim nos convida a olhar para dentro, e olhar para dentro exige coragem, né? Muitas vezes a gente está muito voltado para fora, porque é muito mais fácil observar os defeitos nos outros do que na gente mesmo, né? E muitas Mesmo. vezes os defeitos que os outros expressam para a gente são algumas, né, questões que a gente tem dentro da gente também, então que são convites para a gente se olhar, né? Então, o bom combate nesse sentido é de você olhar para dentro e perceber o que em você está em guerra, né? O que você está te trazendo um senso de separação com as pessoas, né? Que é um grande ponto, né? Usando a separatividade é o que eu compreendo que a causa oculta de todos esses problemas que a gente enfrenta enquanto humanidade é a ilusão da separatividade. Isso é algo que sabedorias tradicionais antigas já falam, que aqui no Brasil a gente tem a Universidade Internacional da Paz, a Nova Acrópole, que falam sobre isso, né? Então, a origem de toda essa crise que a gente enfrenta enquanto humanidade é essa ilusão de separação, e eu compreendo que num nível mais profundo, a causa raiz dessa causa oculta é a desconexão com a respiração. Porque a ilusão da separação é uma crise de desconexão. É um olhar fragmentado, separado, né, distorcido da realidade, que me separa do outro. Eu vejo o outro como uma entidade separada, me separa da natureza, eu vejo a natureza como algo bem distante, né, e daí eu posso explorá-la a meu prazer, ao ponto de, por exemplo, né, e eu tenho que falar sobre isso porque a gente está num momento também de mudanças climáticas, né, de aquecimento muito alto assim, né, do planeta. Então, existe uma relação clara, por exemplo, aí com a questão da produção, né, e do consumo de carne. Então, eu sou tão separado da natureza que eu acho que eu posso devastar uma floresta como a Amazônia para criar um pasto, para nesse pasto criar gados e vacas, para eu me alimentar, para eu depois matar esses animais que são, né, torturados, mortos de uma maneira muito drástica, muito severa, para depois me alimentar dessa carne. E eu acho, por tanta ilusão de separatividade que eu tenho, eu acho que eu não estou trazendo toda essa energia, né, desse medo que esses animais sofrem, né, de todo esse trauma. É como se eu estivesse tão separado que eu acho que eu nem estou trazendo essa energia para mim. É uma loucura isso, né? E essa ilusão da separatividade se manifesta também na minha relação com Deus. Então Deus está lá longe, muitas vezes me castigando e punindo, inclusive, né? E não compreendo que Deus está aqui, né, dentro de cada um de nós. Então, toda essa separação, toda essa crise se sustenta porque antes existe um indivíduo que está fragmentado em si mesmo, que está separado de si, um indivíduo que está desconectado de si mesmo. E por isso que eu compreendo que o primeiro passo para que a gente supere tudo isso, evolua enquanto humanidade, é essa reconexão com a nossa respiração. A primeira de todas as desconexões que a gente enfrenta é uma desconexão com a nossa respiração. Portanto, é fundamental que a gente comece por esse lugar, porque a partir dessa reconexão com a respiração, né, a gente começa a se estabelecer num lugar mais calmo, a gente começa a trazer esse alinhamento para o nosso ser como um todo, físico, emocional, mental e até espiritual. E a partir disso, a gente está na presença e a gente pode, né, ser a mudança que a gente tanto deseja fazer acontecer no mundo. Oh, Mateus, aqui a Chave Sandra Maria diz que chegou a sonhar que estava na guerra. Depois disso, resolveu não assistir mais. Eu acho que sim. Uma das coisas que eu deixei de ver é televisão, principalmente notícias, porque são tão tóxicas que só nos fazem mal à mente. Uhum. Total. E realmente é muito importante a gente ter esse cuidado, assim, né? Eu vejo às vezes famílias almoçando com o noticiário ligado da TV. Meu Deus do céu, você está num momento de nutrição do seu corpo, né? E ao mesmo tempo está recebendo aquelas informações tão estressantes, tão, né, caóticas. Então não faça isso com você, se cuide bem, né? E realmente eu não recomendo, assim. Eu parei de ver TV quando eu estudava jornalismo, imagina. Parece contraditório, né? Mas não é não, porque eu comecei a entender, né, os porquês por trás das coisas, porque é notícia ruim que vende, não sei o que, oxe. E aí minha TV virou uma mesa. Depois eu me desfiz dela, porque não fazia sentido ter uma TV como mesa. Mas é muito importante isso, assim, né? A gente perceber o que a gente está, como que a gente está
se relacionando com o mundo, né? E que tipo de informações a gente está absorvendo. Claro que não é sobre você virar uma pessoa totalmente alienada, se desconectar completamente do que está acontecendo, não. E é importante isso, né? Semana passada a gente teve a mentoria da Academia da Respiração, eu comentei isso com o pessoal, que é importante a gente olhar para isso que está acontecendo de uma maneira bem serena, né? Buscando manter a máxima serenidade possível, porque é um desafio, mas a gente olhar para isso, encarar essa realidade, perceber né, qual que é a nossa parte para superar essa situação, como que a gente pode fazer a nossa parte na nossa realidade que seja, claro, também apoiando, abaixo-assinado, enviando doações, né, tudo isso é importante, mas também a nossa parte no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com seres à nossa volta, né, e olhar para essa situação, porque eu acredito, sabe, amada, porque é muito fácil no caminho do autoconhecimento a gente começar a entrar num lugar de querer negligenciar, querer negar toda a dor e sofrimento do mundo, né? Querer enxergar o mundo como um lugar cheio de flores e que tudo tá bom. E claro que é fundamental, gente, é muito complexo, né? Aqui entra muito essa Temos que sabedoria olhar de para entender dentro. que sim, é fundamental a gente focar no positivo, é fundamental a gente focar no que a gente quer para as nossas vidas, isso é muito importante. Agora, que isso não seja você negar também o sofrimento humano e você entender que você faz parte também dessa família e fazer a sua parte para acessar esse sofrimento, né? Porque tá tudo dentro de uma só consciência. Para mim, tudo é a expressão de Deus. Para mim, tudo está dentro de Deus. Somos um só corpo humano. E, portanto, se a gente nega o sofrimento, se a gente não quer olhar para pessoas que estão sofrendo, por exemplo, a gente está negando uma parte de Deus. A gente está negando, né? A gente não está compreendendo Deus, e seja qual, né, relação você tenha com essa palavra. Eu gosto dessa palavra de Deus, mas a consciência suprema, a fonte criadora, a gente não está compreendendo ela na sua totalidade. Né? Se a gente negligencia qualquer parte, a gente não está tendo essa visão do todo. Então é fundamental, né, que a gente tenha esse olhar e, claro, né, buscando sempre, né, fazer o bem, buscando o melhor, buscando focar no que é bom, né, sem se deixar levar por isso, mas também fazendo a nossa parte para a superação dessa situação. Olha, agora falando um pouco também da minha vida profissional, não é? Eu trabalho numa escola. Ah, falando agora na importância da compreensão de que as nossas escolas se ensinam crianças a criar, a serem as melhores, a viverem num mundo de competição uns com os outros. Mas uma coisa muito importante, não se ensina nas escolas o ato tão simples que é respirar. O que é que a gente poderá fazer para alterar este comportamento, Mateus? Eu percebo que isso é uma convocação que as escolas estão precisando atender. É um chamado, né? Não só em termos de saúde mental e emocional das novas gerações, mas também em termos de profissão, né? De sucesso, de carreira, porque é, as escolas hoje elas ensinam o que é necessário para se conseguir um emprego, mas não ensinam o que é necessário para se manter o emprego. Né? Hoje em dia é muito mais importante do que o currículo, a qualificação, a universidade que a pessoa esteve, é se ela tem condições de gerenciar suas emoções, né? Se ela sabe acalmar os seus pensamentos. Então, a gente tem nas escolas hoje esse padrão em que as escolas ensinam a pensar, mas não ensinam a acalmar os pensamentos. Elas ensinam mil dados e equações super complexas, mas não nos ensinam a lidar e a gerenciar as nossas emoções. E a respiração é a ferramenta para isso, porque existe uma correlação bidirecional entre as emoções e a respiração. Né? Elas nos ensinam a decorar uma série de conteúdos, mas não nos ensinam a focar a nossa mente numa coisa só. Ou seja, elas nos ensinam a fazer, mas não nos ensinam a ser. E o ser, ele precede o fazer. Nós somos seres humanos, não somos fazeres humanos. Portanto, é fundamental que as escolas elas tomem consciência do seu papel nesses novos tempos, né? Do seu papel de serem escolas mais acolhedoras, com um olhar mais aberto e com essa compreensão. Claro que
as famílias, né, os pais, as mães cumprem um papel fundamental nisso. Hoje a gente falou sobre isso no aulão, né, com a Joyce. A gente falou sobre isso, a importância disso. É Mas isso que eu também ia é dizer. importante a gente entender que as escolas elas têm também uma responsabilidade. Eu sei que é difícil assim para professores, para coordenadores escolares, que já tem tanta preocupação. Eu sei, eu entendo a sua realidade. Agora, e se a respiração consciente nas escolas for justamente a peça que está faltando para que você, enquanto escola, possa desempenhar melhor o seu papel? E se for justamente essa peça que está faltando, essa etapa fundamental que está faltando, para que você tenha salas de aula mais harmoniosas, para que você estabeleça relações mais saudáveis entre professores e estudantes, para que você tenha um desempenho acadêmico muito superior ao que os seus estudantes estão tendo hoje. E se for exatamente isso que está faltando? Porque, Marta, se a gente observa cientificamente, já existem inúmeros estudos e pesquisas científicas que comprovam exatamente isso. E, especificamente, que práticas de respiração consciente nas escolas fazem toda a diferença para o desempenho, né, dos estudantes, para a melhoria das relações, para uma escola mais saudável, mais calma, para um ambiente escolar mais calmo. Né? E não por acaso agora em Nova York o prefeito ele decretou, né, toda a escola de Nova York, isso já está em curso, toda a escola de Nova York tem que ter no mínimo 2, 3 minutos ali todos os dias de práticas de respiração consciente, do jardim de infância até o ensino médio. Então, antes de começar cada dia escolar em Nova York, né, isso já está acontecendo. Então, super convido a escolas de Portugal, aqui no Brasil também, né, a se abrirem para essa possibilidade, porque é uma solução muito simples, muito eficaz, não exige muito tempo de treinamento dos professores para conseguirem conduzir umas sessões práticas e simples de respiração consciente. E os efeitos, os benefícios disso, eles são imensuráveis. Né? Então, é um custo-benefício que ele torna totalmente inconsequente, insano até, você não levar isso para a escola, não levar a respiração consciente para a escola é um ato de total ignorância, assim, né, hoje em dia, e algo que vai fazer toda a diferença no dia a dia escolar. E toda a diferença também na formação desses seres, né, porque se hoje a gente tem adultos estressados, ansiosos, se hoje a gente tem adultos desequilibrados emocionalmente, tantos adultos com depressão, é porque eles não foram educados a lidar com as suas emoções, eles não foram educados a acalmar a sua mente, a direcionar o fluxo dos seus pensamentos, e tudo isso a gente consegue da maneira mais simples e eficaz possível com a respiração. Olha, sobre isso dos adultos, para os pais que nos ouvem, devemos ter a preocupação de nos envolver mais com os nossos filhos na criação de hábitos diários de bem-estar, em que a respiração deve estar sempre presente, para mais tarde se tornarem adultos mais tranquilos, saudáveis, com mais compaixão pelo próximo. Concordas com este pequeno texto? Totalmente. É seu esse texto? É, Olha, sabes que o totalmente. escrevi antes, no aulão hoje, este texto foi inspiração, Que lindo, que lindo, foi nessa altura. que lindo. Muito legal. Muito lindo, amada. É mais né, uma faceta aí que você está descobrindo, né? Acho muito lindo isso. A escrita. Muito lindo. Outra, na Academia da Respiração existe um desafio de 21 dias em que falas em inspirar, aprofundar, navegar, entregar. O que é que queres dizer com tudo isto? Nossa, aí só vivendo a jornada mesmo para entender, porque não tem como resumir esses 21 dias, mas o desafio de respiração em presença, né? Eu acho que não por acaso eles tornam essa jornada divisora de águas, né? É a maneira como vocês mais, enfim, conceituam, assim, né? Definem ele. Eu sinto que ele foi realmente uma jornada muito, muito guiada, assim, sabe?